a tua região lá é região onde lá atrás, nós estamos falando de coisas recentes, né? Mas Sim, lá no recente. início, nos anos 90 lá, era a região onde tinha muito o cangaço, né, ainda, né? Ou era o novo cangaço já nesse tempo? Era um novo Já era o cangaço. novo O cangaço. antigo cangaço já era lá na época de Lampião, né? Com o seu bando, Sim. que era um cangaceiro, diga de passagem. Na época era cangaceiro, era bandido tinha o seu bando que aterrorizava o Nordeste inteiro. Então era. Aí na época dele, por incrível que pareça, Gal, o nome do batalhão, terceiro batalhão, é o nome do tenente João Bezerra, que foi o tenente na época lá do Lampião, que foi o cara que foi montada aquela equipe que chama conhecida por Volante. Diga de passagem, foi ele o comandante da Volante na época que conseguiu localizar Lampião e foi capturar, mas infelizmente na época não quis, E preso? não quis ser preso. Aí foi preso de uma vez por todas lá pro inferno. Ele e outros do bando dele, e outros que se entregaram, que saíram pela Caatinga correndo, que a Gota Serena até hoje corre, eu acho, não sei. Mas assim, então o nome do batalhão é Tenente João Bezerra, meu amigo. E esse tenente aí, realmente, às vezes quando eu entro de serviço e saio de serviço, eu me apresento à minha equipe, eu digo, saindo da base, Tenente João Bezerra, porque foi o cara daquela época que era que o polícia que pegava lá o seu fuzil e saía a pé, olha, você vai trabalhar lá em Delmiro Gouveia, e o cara era lá de Arapiá que saía a pé, pegando carona num carro de boi para ir lá pro GPM lá. Então, e a época, o mesmo de locomover, da polícia da época lá, era a cavalo, meu irmão. E o João Bezerra tava ali, ó, com seus homens lá, caçando lampião e conseguiu pegar esse rei, que diz que é o rei do cangaço, que não existe isso. Então, ele era um bandido da época, que tinha o seu bando lá, que aterrorizava as cidades ali do Nordeste, aquela cidade pequena e aquela coisa toda. E graças a Deus, João Bezerra foi lá com a sua equipe e conseguiu fazer o que era para ter sido Irmão, feito. eu peço desculpa pela minha ignorância para quem está em casa também, que eu falei o cangaço. É, Então você pontuou bem, novo cangaço. não, cangaço. Me enriquece aí, cara. Nós estamos falando de qual período? Eu deveria saber isso. Vou estudar, tá? Prometo que eu vou estudar para não cometer essa gafe aqui ao vivo. Época de Lampião De é Lampião, 38. Ninguém é 40. nascido. Isso aí já era É, o pai, o pai do meu pai que já contava. E a sim. gente vai aquela história da época. E até hoje, assim, foi na cidade de Piranhas, que é onde ele foi, não na cidade, mas na divisa ali entre Alagoas e Sergipe. E aí foi juntado ali aquele cerco, tanto com a polícia de um estado com a do outro, que é o estado de Alagoas, ali vizinha Piranhas e na Gruta do Angico, o nome conhecido lá, que era onde estava o bando, o Lampião e o bando Lampião, e eles tiveram essa informação e chegaram um acesso muito difícil, muito complicado, mas mesmo assim eles chegaram lá, fizeram o cerco, e foi um dos sucessos da operação da época. O cara não tinha como pegar. O Lampião era bandido, era terror. O cara era terror do Nordeste. E aí, a região lá de Piranhas era aterrorizada, a região toda dali do sertão de Alagoas, do sertão de Pernambuco, do sertão da Paraíba, da Paraíba não, da Bahia, sertão de Sergipe. Então, aí foi onde chegou esse bando, que ele chegava, onde ele chegava e saqueava tudo. Então, a história é mais ou menos por aí. E aí foi montada essa Avolante, que chamava que é a Avolante, vamos dizer que seja a Caatinga hoje, Sim. né? E aí o Tenente João Bezerra foi lá e teve vitória e sucesso nessa E a operação. PM de Alagoas, E a então, PM de que... Alagoas, claro, foi a PM de Bom, Alagoas juntamente, mas teve o apoio da PM também do Sergipe, Sergipe lá, do sim. Pernambuco, mas estava lá o cara representando ali, a polícia representada pelo Tenente João Bezerra. Por isso que o terceiro batalhão hoje o nome do batalhão lá é Tenente João Bezerra. Muito É bom. isso aí. Então, é isso aí. Então, quando você fez a pergunta com a situação de assalto a banco, teve um período que era muito forte essa situação aí desses vagabundos aí, de bandido. Até teve companheiros meus que teve a questão de uma questão de um carro forte e o pessoal foi na época era Silverado, era uma caminhoneta da Chevrolet que era uma caminhoneta muito potente e os vagabundos estavam nessa caminhoneta e os meninos conseguiu os meninos foram surpreendidos com 10 homens numa caminhoneta e de um policial ele foi baleado nessa ação aí.
E não, graças a Deus ele não morreu, né? Nessa ação ele não morreu. Os bandidos levaram, explodiram lá o carro forte, conseguiram levar o dinheiro. Sim. Mas os policiais que ali estavam fazendo aquela escolta não veio. O policial só foi ferido. Ele ficou. Ele foi reformado na época, né? Porque ele perdeu o movimento do braço, mas graças a Deus ficou com vida. E aí foi essa situação de carro forte, foi evoluindo. E essa ação aí, você falou 10 carros? Não, era um carro só, uma caminhoneta só com 10 pessoas, 10 bandidos. Porque a Silverado era uma caminhoneta e que os caras vinham em cima na caçamba, na carroceria. Então os caras já vinham de fuzil. Com armamento, fuzil, os caras de armamento pesado. Então, mas graças a Deus aconteceu essa ação. Eu não participei dessa ação, não estava nessa ação. Eu estava na folga, foi que eu soube quando o pessoal começou a relatar que o carro tinha sido surpreendido com bandido. E aí esse guerreiro eu conheci, eu trabalhei com esse guerreiro, todo mundo era soldado na época. E aí, graças a Deus, ele não veio. E aí foi evoluindo essa situação, mas assim... E depois foi evoluindo para a questão de roubo e explosão de carro, de caixa eletrônico. Mas assim, aí de repente a segurança civil que tinha que ser feita alguma coisa, tinha que cair para dentro com força. E aí a segurança firme e forte lá de Alagoas